E aí, pessoal, tranquilo? Voltamos aí, hoje dia 9 de julho de 2024. Vamos lá, falar um pouquinho sobre literatura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cinco grandes do Dostoiévski, tá? Essa lista varia, eu estou utilizando a lista que é a original do professor José Munir Nasser. Então, muitos, por exemplo, colocam, ao invés de Notas do Subsolo, colocam Memória da Casa dos Mortos, mas isso não importa, tá? Vamos seguir com a lista do professor José Munir Nasser e a gente vai falar um pouquinho sobre por que você deve ler esses cinco grandes livros. Obviamente, há vários livros do autor que são maravilhosos. Por exemplo, O Jogador, o próprio Memória da Casa dos Mortos, Noites Brancas, mas o nosso foco hoje é falar desses cinco, tá? Entre aspas, né, o Pentateuco do Dostoiévski, tá bom? E por que é legal esse vídeo? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Para que você não se assuste com isto aqui, tá? Aqui estão 6 livros porque os irmãos Karamazov estão em 2 volumes, beleza? Mas vamos lá. Obviamente você não vai ler tudo isso de uma tacada só, né? Eu terminei essa semana O Idiota e não foram leituras sequenciais. Eu reli o Crime e Castigo no início do ano passado. Então, são leituras que vão demandar tempo e você vai fazer em momentos que você tiver mais tranquilo para realizar essas leituras. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Não se preocupe que esse tanto aqui de leitura, né, não é para ser feito de uma vez só, beleza? Até porque não adianta nada ler correndo as coisas, tá? Ler por ler também não resolve muita coisa, beleza? Vamos lá, então. Então, o que é o tal do Dostoiévski, que todo mundo fala? Ele é um escritor russo do século XIX, tá? Ali 1800 e metade, beleza? Viveu ali, então, durante o Império Russo. E ele começa a sua vida se envolvendo com movimentos revolucionários e depois que ele é colocado no paredão e sua pena é revogada de última hora, né, o Czar ele faz uma pegadinha no malandro ali, bem divertido, né, enquanto os caras estão no paredão, tá, essa pena é cancelada e ele é jogado na Sibéria, passa um tempo lá. Isso faz, depois desse período ele muda muito a maneira como ele encara a vida e ele passa a abordar temas muito profundos sobre a natureza humana. Não que ele não fizesse isso antes desse período da prisão, tá? Mas depois desse período é que vem suas grandes obras, tá? Sendo a principal delas, considerada a principal obra, Os Irmãos Karamazov, e com o detalhe que a mais conhecida, acredito que seja Crime e Castigo, tá? Mas a principal, a considerada maior, é Os Irmãos Karamazov. Beleza? E então, por que é importante? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre por que é importante ler um pouco mais para frente, mas resumindo em uma frase seria compreensão da natureza humana. Ele é um dos autores principais de uma literatura mais psicológica, mais realista, e que vai tratar muito sobre a questão dos pensamentos, dos mecanismos de comportamento, de como as pessoas são levadas a determinados comportamentos, e também temas que vão além, né, da questão psicológica, mas a questão de alma também. O Dostoiévski, ele era um cara bastante ligado com a religião, tá? Então ele vai trazer temas importantes sobre fé, redenção, tá certo? E vamos lá. Essas obras que eu mostrei, não vou ficar segurando elas aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre alguns temas de cada uma delas, beleza? Então, cada uma dessas 5 obras, elas são importantes porque elas vão apresentar alguns temas principais que são importantes ali pra gente falar sobre a existência, né? Um exemplo, por exemplo, o Crime e Castigo, você tem um tema bastante poderoso em relação à soberba, né? O mal pela soberba e o arrependimento e a redenção, né? No final do livro. Para mim, o tema da redenção é o mais impactante, né? Isso é uma visão pessoal. O que mais me impactou para a vida
né? Cada releitura que você faz, o Crime e Castigo eu li quando eu era muito novo e eu reli depois de velho. E eu lembro que o tema quando eu era mais novo, tipo o final da adolescência, a história em si é que acaba impactando, né? Porque ela é uma história muito interessante. Mas depois que você fica mais velho, você vê algumas coisas, acho que os temas, né, mais profundos ali sobre a alma humana acabam te pegando mais do que a história em si. Então o tema da redenção acabou sendo uma coisa bastante impactante, né? Mudou muita coisa, muita maneira de pensar. Muita gente mudou a maneira de pensar por causa do Crime e Castigo. Tá? Temos aí o Notas do Subsolo, que durante muito tempo foi o meu favorito, até eu ler o Idiota. Mas o Notas do Subsolo, ele fala bastante sobre a questão da inveja, tá? E da ação versus a intelectualização excessiva da vida. E a frustração, o sentimento de impotência, né? O personagem, o homem do porão, ele intelectualiza demais a vida e tal, e ele sente inveja dos homens que agem sobre o mundo, né? Que são mais práticos, né? Então, você tem essa briga, né? Esse conflito interno do personagem. É um livro, cara, o Notas do Subsolo é um livro muito tranquilo de ler. Infelizmente, ele tem um tom bastante cômico. Infelizmente, para a tradução, ele acaba perdendo muito desse tom, beleza? Mas, mesmo assim, não deixa de ser um livro traduzido muito divertido, tá? E bem tranquilinho de ler, cara. Vamos lá. Depois nós temos o grande, né? Grande em vários sentidos, né? Aqui nós temos os Irmãos Karamazov, beleza? Essa edição aqui dá 34. Bom, os Irmãos Karamazov, ele é uma obra mais complexa. Cada personagem vai apresentar um drama próprio, mas é basicamente a história dos irmãos, né? Filhos ali do Karamazov, o velho, né? Acho que é o Fyodor, se eu não estou enganado. Mas cada filho, o Dmitry, o Alyosha e o Ivan, vão apresentar conflitos diferentes, né? E quedas, por exemplo, o Dmitry, ele cai muito pelos desejos, pelas paixões e os desejos da carne, né? Pelo impulso, ser um cara impulsivo, né? O Ivan, ele cai pela intelectualização das coisas, né? A questão de racionalização excessiva, né? E conflito com a fé. E o Alyosha, que acaba sendo o personagem favorito de muita gente, é totalmente oposto, né? É o cara que se entrega à fé e acaba sendo o personagem mais... que a vida acaba sendo mais... não é bem sucedida, mas acaba terminando em paz, né? Tinha os Merdak... esqueci o nome agora do último irmão, que não é um irmão, ele é um bastardo, né? E ele também vai ter os seus dramas relativos à inveja, ao ressentimento, né? Smerdyakov, eu acho que é. Mas enfim, então conta a história desses irmãos, beleza? E vai falar desse drama de cada um deles. E vai trazer, é bom falar, o Zosima, né? Que é uma espécie de monge, né? E ele é um cara, é um sacerdote com bastante, que mostra uma fé verdadeira, né? Uma bondade verdadeira em relação, assim como Alyosha, uma vocação verdadeira para fé e para caridade, né? Um personagem que cativa bastante. Quando eu li, eu lembro que eu estava na transição de conversão quando eu li Os Irmãos Karamazov. Foi um livro que me impactou bastante nesse sentido de voltar a buscar a fé, né? De maneira genuína, né? Não só para estar participando, ser da igreja ou coisa do tipo, de realmente sentir novamente atração pela fé, né? Então, muita gente também sentiu isso, né? Conversando com o pessoal, muita gente mudou bastante essa visão quando leu Os Irmãos Karamazov, tá bom? Lembrando que eu tô fazendo só um passando de cada um, beleza? Quero muito fazer um episódio, né, um vídeo, conteúdos sobre cada uma delas aqui, tá? Mas não dá, com esse tempo curto não tem como, beleza? Vamos lá pro que eu... isso aqui foi o mais difícil de ler, cara. Não sei se era o momento que eu tava vivendo. Eu até tinha falado sobre esse livro no vídeo sobre os 5 de 2023,
Mas isso aqui foi maçante de ler, cara. Eu li picado. Nem tudo são flores, né, gente? Eu não sou um especialista. Eu sou só um cara que gosta disso aqui. Então, é o livro mais político do Dostoiévski, que não deixa de ser um livro legal, tá? Interessante. Mas de todos eu achei o mais meio travado, assim, de ler. E eu acho que pra mim foi mais difícil de pegar a estrutura dele, assim, a ideia e tal. Eu tive que fazer com mais calma. Mas acontece. Como eu falei, talvez tivesse sido o momento, né? E por fim, eu acho que é o meu favorito, é o Idiota, que é a história... perdão. Os Demônios fala a história de um movimento, de uns jovens, de um movimento revolucionário, que eles acabam implementando o caos numa cidadezinha, numa cidade provinciana. E essa bagunça que eles causam acaba causando um monte de problema, crime, até homicídio. E ele fala muito sobre essa questão de ideias, né, que parecem muito boas. O seu fim parece muito legal, mas a execução, né, o empreendimento delas acaba gerando frutos bem obscuros, né, e problemáticos, tá? Ele dialoga muito com o livro do Turgenev, que é o Pais e Filhos, tá? Que vai falar do... acho que é o... nossa, eu ia falar Bazarov, mas não é Bazarov. Ele vai dialogar muito com esses personagens que estão aderindo a novas ideias nihilistas, revolucionárias, tá? Isso do século XIX, 1800 e bolas. E vai falar muito sobre a consequência dessas ideias e como essas ideias chocam a sociedade, como muitos desses pensadores estavam preocupados com as consequências, o mal que essas ideias podiam causar. Muitos falam, inclusive, que essas obras, tanto Pais e Filhos quanto Os Demônios, foi uma espécie de previsão dos problemas que movimentos revolucionários iriam causar no século seguinte, tá? Os Demônios, ele é tido muito como uma obra, sei lá, visionária nesse sentido, né? De já dizer como essas coisas costumam dar problema. Parece muito bonito. Os revolucionários ou os caras que estão empenhados em aplicar aquela mudança social agressiva, eles são cheios da boa intenção, mas eles estão dispostos de maneira apaixonada a pagar qualquer preço e a destruir qualquer pessoa ou até mesmo os amigos, a fim de que aquilo seja viável, aquele paraíso terreno seja viável. E isso vai falar muito sobre o século seguinte, né? O Dostoiévski, obviamente, não estava no século seguinte, mas ele acabou prevendo muita coisa neste livro. Beleza? Também os livros, obviamente, eles dialogam, tá? Porque nada é estanque, né? É o mesmo autor, então algumas ideias acabam dialogando entre si, entre os livros, né? Você tem no Notas do Subsolo, O Homem do Porão, ele fala do tal do Palácio de Cristal, né? Dialoga muito sobre essa questão de um futuro idealizado, né? Político, né? Versus o paraíso possível, que é o paraíso que não é dos homens, né? Então tem essa dualidade, ele é explorado nesses dois livros de maneira distinta, né? Tá bom? E por fim, agora sim, né? O Idiota, que é o último que eu li, fala a história do príncipe Mishkin. Idiota no sentido que é o idiota da inocência, né? É o cara que ele tem a bondade pela bondade, ele não tem segundas intenções. Então ele até relaciona muito com doença mental, né? Eu não vou falar muito sobre ele, até para não me alongar muito, mas basicamente o príncipe Mishkin, ele começa a história não é num sanatório, é um hospital na Suíça, e ele acaba indo para a Rússia depois, e no final do livro, porque literatura clássica não tem spoiler, tá? Então dá para falar. Porra, falar de spoiler desse tipo de livro é sacanagem, né? No final ele acaba terminando de novo doente, né? Por conta das situações que acabam acontecendo, dos dramas que acabam passando, né? De assassinatos, inclusive, e tal. Tem muito drama, muito assassinato. De todos esses livros, deixa eu ver aqui. O Idiota tem assassinato, os Irmãos Karamazov, todos têm, na verdade. Acho que menos o Notas do Subsolo não tem um assassinato ali, beleza?
Mas vamos lá. Então é isso, tá? O Príncipe Michigan é um cara muito bom de coração, muito inocente. Ele confunde a sociedade por conta dessa inocência, tá? Ele é tão bom, tão inocente que as pessoas não sabem muito bem o que fazer com isso. Isso é engraçado porque isso acontece também muito na nossa sociedade, né? Quando a gente se depara com pessoas que aparentam ser inocentes e boas apenas pelo fato de serem inocentes ou boas, a gente não sabe muito bem lidar com isso, a gente acha que fica procurando a pegadinha, né? Normal. Eu lembrei muito, até falei no episódio passado do Café Cultural com o Felipe, a gente estava comentando sobre Forrest Gump, até falou do Idiota um pouquinho, sobre esses personagens, a presença desses personagens na cultura pop, ou enfim, na cultura clássica. Tá? E eles é uma construção de personagem realmente, né? O bom pelo bom. Não é o cara que vence conflitos internos e ele se redime ou coisa do tipo, né? É aquele cara que já começa bom e termina bom. Ele confunde tanto quanto o cara que começa mal, sem motivo algum, e termina mal, tipo Coringa, por exemplo, né? A mesma coisa acontece com o bem, né? Quando é o bem gratuito, a gente fica meio confuso, né? Então essa história, o tema principal do Idiota é realmente a bondade pura e a inocência e como isso confunde as pessoas. Importante falar que o que eu falei aqui são temas que eu observei como principais, né? Temas da minha observação que me chamaram mais atenção, tá? Mas cada um desses livros vai trabalhar temas diversos, né? Perversão, questões psicológicas, etc, tá bom? Então, cada vez que você fizer a releitura de um desses livros, a leitura e a releitura de um desses livros, você vai acabar se deparando com temas que você não tinha percebido antes. Ou percebeu e não acabou prestando tanta atenção, tá? Então, são livros que tratam de temas diversos, mas, como eu falei, esses que eu citei são os que eu considero, durante as minhas leituras, os que mais me chamaram a atenção. Fazendo um roteirinho para não me perder aqui, né? A memória que você viu com o nome é uma maravilha, né? Mas vamos lá. Cara, como eu falei para vocês, quando eu for fazer um episódio sobre cada um desses livros, eu vou ter que fazer um estudo sobre as obras, não é só a leitura. Mesmo o Crime e Castigo que eu reli, não adianta você só... para poder explicar ou discutir certos temas, não basta só a leitura. Porque o Dostoiévski é muito de você ler inicialmente para ter uma experiência. Tem a experiência da história, né, da arte ali, tá, que é muito bem feita, muito grandiosa. E você vai ter leituras só para você ir dialogando sobre esses temas, explorando esses temas. Beleza? Então, são obras que realmente... para você nunca vai esgotar o estudo que você pode fazer sobre elas. Tanto que há estudiosos, né, que trabalham em cima de Dostoiévski a vida inteira, né? Pega uma obra, Crime e Castigo é uma obra bastante explorada no meio acadêmico para tratar de diversos assuntos. Então, muita gente pega o Crime e Castigo e estuda ele exaustivamente, tá? Para vocês verem assim a profundidade que é esse negócio, tá bom? Mas... se vocês querem fazer um estudo pós-leitura, beleza? Você que nem eu, assim, você gosta do negócio, você não vai ser um acadêmico que vai fazer ensaio sobre cada uma dessas obras. Então, você quer entender mais, você leu, você quer aumentar a sua visão de mundo a partir das obras do Dostoiévski, você quer, sei lá, alguma orientação, eu recomendo muito, eu vou deixar os links, que obviamente, as aulas do professor José Munir Nasser, que estão disponíveis de grátis, né? De graça ali no YouTube. Tá? Recomendo quando vocês forem ouvir essas aulas, vocês escutem elas com fone de ouvido e prestando bastante atenção, porque alguns áudios ali não estão tão legais e também porque é legal ir fazendo anotações, tá? Minha recomendação, depois eu vou retomar esse assunto no final, mas minha recomendação: faça a leitura primeiro, depois vá escutar as aulas, para você ter uma primeira experiência e tirar algumas conclusões né, pessoais sobre o livro, porque a experiência estética do livro também vale a pena. E citando o Nelson Rodrigues, que eu gosto muito dessa anedota, eu não sei quanto ela é real, mas uma vez um jornalista muito novo perguntou para ele, né, o que um jornalista deveria
Ler para entender a alma humana. O Nelson Rodrigues respondeu, Dostoiévski. E aí esse mesmo cara perguntou de novo, tá, mas tirando Dostoiévski, o que um jornalista jovem deve ler para entender a alma humana? Ele falou de novo, Dostoiévski. Então, é um autor muito importante para essa discussão da alma humana, sem dúvida nenhuma. Então, se você quer aprofundar, principalmente psicólogos ou publicitários, ou enfim, pessoas que trabalham com a mente humana, é um autor aí que é essencial. Jornalistas, né? Ele trabalha muito em cima de notícias também. Você vai ver alguns trechos que ele vai referenciar algumas notícias. O próprio Dostoiévski era muito ligado, ele tinha publicações jornalísticas e tal. Beleza? Vamos lá, então. Também, acho que, se eu não me engano, Freud falou que... Eu não sei, essas frases, gente, a gente não sabe até quando que ela é fidedigna, né? Mas... é uma frase que atribuem a ele, que o Dostoiévski é o único psicólogo que tem algo a ensinar para ele, né? E realmente ele pode ser considerado um psicólogo no fim das contas, né? Um grande aí estudioso da mente humana, tá? Com as suas histórias. 2 editoras recomendadas, beleza? Estamos falando dos livros, essa pilha de livros aqui. 2 editoras que eu recomendo. Claro que é importante em alguns livros a tradução, porque tem muita coisa do Dostoiévski que é tradução indireta, né? Pegaram as traduções do russo para o francês e o francês para o russo, tá? Para o francês para o português, então são traduções indiretas. E hoje você tem na 34 as traduções diretas, beleza? Do Paulo Bezerra, por exemplo. Beleza? Grandes tradutores aí de russo no Brasil que fazem esse trabalho, e é bacana se puder achar edições que pegam essas traduções diretas. Mas temos aqui, não tem erro, da série não tem erro, tá? LPM não tem erro, tá certo? As minhas 2 edições aqui do O Crime e Castigo e o Notas são da LPM, boas traduções, acessível, acho em qualquer loja de livro usado também. E os outros 3 que eu mostrei são da 34. Bom, minha recomendação, se puder pegar tudo da 34, show de bola, beleza? Porque realmente é uma tradução excepcional. E além disso, é uma edição muito bem trabalhada. Não que seja importante você pegar esta jossa e ler ela, beleza? Não importa se o livro é usado ou não, o mais importante é ler. Mas se você puder, se você tiver grana para gastar, os da editora 34 estão muito bem feitos e muito bem traduzidos, que é o que mais importa. Beleza? Sobre a dificuldade da leitura, não vou aqui fazer floreios, tá? Muita gente vai dizer para vocês que é tranquilaço. Cara, não é uma leitura difícil, mas é uma leitura densa e um pouco cansativo por alguns aspectos. Então, se você está começando, não estou falando que, cara, ser especialista em literatura. Não, começando no sentido de nunca li nada de literatura clássica, nesse sentido que eu estou falando. Começa por Crime e Castigo, tá? Eu vou depois fazer uma dica da sequência que eu acho mais legal de fazer aqui. Tá, mas começa pelo Crime e Castigo. Se achar ainda Crime e Castigo muito pesado, começou a ler, não engrenou, não insiste, vai ler outra coisa. E aí vai emergindo em literatura clássica e aí depois entra no Dostoiévski. Não é difícil, mas às vezes pelo tamanho dos livros pode assustar um pessoal. E ele tem um problema, o Dostoiévski tem um problema que... Puta, é meio chato isso. Eu não sei por que as edições não têm isso. Eu acho que a LPM tem essa colinha de nomes aqui. Tá, depois eu olho aqui. Mas alguma edição deve ter, porque não é possível. Porque ele vai trocando de nomes, ele usa o nome principal, depois ele pega o apelido, depois ele pega uma variação do nome, depois ele pega o sobrenome. E o russo tem um monte de questão com nome e sobrenome, né? Nome do meio, nome do pai, enfim. Então, uma dica que eu dou para... Não tenha preguiça de fazer isso, que vale a pena. Na internet, não precisa escrever isso. Na internet vocês acham isso pronto, tá? Que é a lista de personagens de cada livro. Porque... com as variações.
tá? Porque isso é realmente uma dificuldade que você não encontra em Balzac, por exemplo, tá? Mais direto. Literatura mais ocidental, você não vai achar tanto problema nisso. Tá? Tô falando do Balzac, que eu tô lendo agora o Pai Goriot, eu lembrei que não tem esse problema como tem no Dostoiévski, tá? Mas faça uma lista, peguem a lista da internet, tem uma colinha, pode ser no celular mesmo, ou impresso, né? Hoje em dia tá muito mais fácil, mas vai lendo e vai... Ah, não lembro que personagem é esse. Olha, porque senão você perde o fio da meada ali na história. Realmente perde, cara, não tem jeito não. Tá, isso é um ponto essencial. Eu acho que muita gente desistiu ou não entendeu algumas coisas da história muito por conta dessa confusão com os nomes. Então, isso fica uma dica importante. Mas, cara, assim, não se preocupe. Como eu falei, ninguém aqui tá trabalhando com isso, ninguém que é doutor do negócio. Se vocês estão vendo isso aqui por interesse, ou porque já leram, ou porque tiveram algum problema durante a leitura desse autor, primeira coisa, cara, você lê pra você expandir sua visão de mundo, não é pros outros. Então, não se preocupe se você lê a primeira vez e não entender muita coisa. Acontece, cara. Por exemplo, Crime e Castigo, quando eu falei pra vocês que eu li no final da minha adolescência, eu entendi a história, mas não entendi sei lá, as coisas que estavam na entrelinha, nas entrelinhas da história, que é o que é mais importante. E tá tudo bem. Voltei tempos depois, reli, assisti às aulas e show de bola. E ainda digo que falta muito tema, muita coisa, beleza? Tá? Como eu falei, um cara que estuda a fundo cada um desses romances, né? Ele teve anos da vida em cima de cada um desses livros, tá? Então não é assim, beleza? Mas a minha recomendação é, cara, lê, não te preocupa depois, se você tiver, não entendi algumas coisas, não engrenou, se afasta, depois volta. Mas principalmente, a dica quando eu falei das aulas do professor José Munir Nasser, qual que é o grande lance? Por que é tão bom assim? Porque ele não só explica as coisas que estão na história. Ele lê pequenos trechos da história e meio que guia a história, né, na sequência. Então, muitas vezes eu não tinha entendido, por aquela preguiça de não anotar os nomes, que eu falei, não façam isso, eu tinha perdido o fio da meada da história e, de repente, depois que eu terminei, que não tinha entendido alguma coisa, ao ouvir a aula, eu falei, entendi, acontece isso aqui, teve tal desfecho porque aconteceu tal coisa. Então, não tenham preocupação também de se guiar pelas aulas e também de reler se for preciso, tá bom? Se você é muito novo aí, tá com seus, sei lá, 16, 17 anos, eu quero ler porque eu quero ler Crime e Castigo aí, porque tá todo mundo, sei lá, do meu círculo social lendo e eu quero pagar de inteligentinho e tal, eu quero ler e tal. Lê, mas não deixa de ler depois que você for mais velho também, beleza? A sequência sugerida, tá? Que já estamos com bastante tempo aqui. Sequência sugerida. Minha sugestão. Você lê na sequência que você quiser, beleza? Tá? Fica esse primeiro aviso aí. Mas a minha sugestão para a sequência de leituras primeiro começar com o Crime e Castigo. Crime e Castigo porque tem muito material de apoio sobre Crime e Castigo. É um livro que, se você for falar, você já leu alguma coisa do Dostoiévski, a maioria das pessoas vai dizer Crime e Castigo, então você vai ter oportunidade de discussão se você começar por ele. Ele é um livro que eu senti que ele é o mais gostoso de ler. Como eu falei, O Idiota é o que eu mais gosto. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, tá? Que isso não tem esse tipo de comparação nisso aqui. Mas ele foi o mais agradável, né? Parece que você sente a história quando você lê isso aqui. É muito... Cara, é muito bom. Ele é muito legal de ler. Tá? Você vai sendo levado, assim, pela história. É muito bom. Tá? E ele é muito fácil tem uma linguagem muito fácil de entender, tá? Não é espinhento quanto os demônios, por exemplo. Então comece por Crime e Castigo. Depois, qual que eu recomendo? Notas do Subsolo. Primeiro porque é fininho e pode parecer bobagem, mas quando você está num projeto de leitura,
a sensação de você completar algo é importante para que você se incentive. Então, fica essa malandragem. E também porque, além do Crime e Castigo, é um livro que tem bastante material de apoio, bastante comentado. E não só isso, ele é muito fácil também de entender e ele é muito bom, interessante e engraçado. Apesar que eu falei que perdeu muita coisa da parte cômica dele, ele não deixa de ser um livro legal de ler, tá? Divertido e que vai te fazer pensar muito. Acho que depois do Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, o Notas do Subsolo foi um livro que me fez pensar muito sobre várias coisas, inclusive sobre a minha própria atitude em relação à vida, ficar pensando demais nas coisas, interiorizando demais as coisas, teorizando demais a vida, entendeu? E a inveja de algumas pessoas serem mais práticas. E isso você fala, nossa, é comigo e tal, mas você vai perceber que muita gente passa por esse drama, tá? E então ele fala muito sobre um pouquinho de cada um. E ele com certeza vai te botar para pensar sobre a vida. Depois, com muita calma e muito carinho, e realmente, sem se preocupar de que vai ser uma coisa maçante, demorada, engasgada, vai ser uma experiência extremamente agradável. Eu tenho conhecidos, eu já tive 2 amigos que me falaram uma coisa, que eu ouvi também de outras pessoas, não conhecidas, mas estranhos comentando que entraram num fluxo de leitura e não conseguiram parar e passaram dias e dias na sequência lendo até terminar o livro, que é Os Irmãos Karamazov, tá bom? É um livro muito legal de ler, muito agradável. E depois do Crime e Castigo, ele é o livro que as pessoas vão dizer que leram quando leram Dostoiévski, tá? Até porque, como eu falei, é a obra considerada a principal obra, né? Mas é um livro fácil de ler, agradável. Você entende, é um livro que de todos onde os temas estão muito claros ali, expostos de maneira muito clara, tá? O drama de cada um dos personagens é bem fácil de você captar, de você refletir sobre eles. É um livro muito bacana sobre fé. Pessoas que aí não estão envolvidas muito com a fé vão ter contato com a fé descrita numa história muito bem construída, o que te dá ideias muito diferentes sobre a vida e sobre a existência e tal. Então, os irmãos Karamazov e personagens interessantíssimos, cara. O Zosima, ele é um personagem que vai ficar na sua cabeça, assim, pro resto da vida, tá bom? Eu ia falar Padre Zosima, mas não é um padre, né? Tem um outro nome, tá bom? Na minha cabeça tá como Padre Zosima, mas é uma espécie de padre da igreja ortodoxa, tá bom? Agora muita gente, se tiver alguém da ortodoxa vai ficar puto comigo, mas enfim. Mas é isso aí, tá? Vai falar, inclusive, o Dostoiévski, ele não é só um carola que fica pregando religião, não, tá? Ele vai fazer muitas críticas, inclusive, a aqueles religiosos muito fanatizados que acabam tendo mais loucura do que fé e ajudando menos ainda, né? Acabam, sei lá, se preocupando demais em se mostrar muito santo, muito cometedor de sacrifício e pouca caridade, né? E pouca ajuda ao próximo, né? Então, Irmãos Karamazov, fica a dica. E na sequência, leia O Idiota. E ele é um pouquinho, eu senti, isso é uma impressão minha, ele começa a ficar um pouquinho mais complexo que os outros, mas eu não sei por que eu gosto muito desse aqui, tá? Porque eu acho que depois que eu li Os Irmãos Karamazov, eu passei a gostar dessas figuras que, sei lá, do bem, assim, do bem máximo, né? Comecei a ter uma admiração maior por essas figuras, e o Idiota com o Príncipe Mishkin, ele reforçou ainda mais a minha admiração por essas pessoas que estão indo em direção ao bem, né? Mesmo a despeito da crítica e o desprezo dos outros. Então, talvez seja o momento, talvez seja algum assunto, algum tema que esteja sempre rolando na minha cabeça. Mas o Idiota vai falar muito sobre como as pessoas são, como se diz, não caídas, mas como elas são cheias de falha e como elas adoram apontar o dedo pros outros e como, no fim das contas, elas não sabem de
porra nenhuma, tá bom? Então, O Idiota. Por fim, cara, tenho que reler esse livro algum dia na minha vida. Não vai ser agora, tá? Mas eu não gostei da sensação de ter lido com má vontade, tá? Não, o livro é maravilhoso, traz temas muito importantes. É um livro... É o livro mais político, que vai falar mais de política do Dostoiévski, apesar disso não ser tão comum. Mas é um livro importantíssimo para você entender o pensamento do século seguinte, o século XX. Mas eu achei... sei lá, como eu falei, talvez tivesse sido o momento. Mas os demônios, leia por último, tá? Porque é uma história muito interessante. É um livro que tem momentos muito impactantes que, se você já tiver se acostumado com a leitura com a linguagem do Dostoiévski, você vai conseguir aproveitar melhor, beleza? Ele tem cenas muito impactantes, muito dramáticas, né? E que eu não queria que você curtisse menos por não estar acostumado com a linguagem do autor. Então, deixa por último, que eu garanto pra você que você vai ter uma leitura muito mais proveitosa dos demônios. Todos esses livros tem aula no YouTube, ou no site, ou no Spotify também, tá? Todos esses livros têm as aulas do professor José Munir Nasser, e recomendo demais, cara. Recomendo, assim, agora outra opinião. Leia primeiro. Só se você não conseguir, realmente estiver muito travado, leia enquanto assiste às aulas. Digo, né, no período que você estiver lendo o livro, assistir a aula, não enquanto você está lendo o livro, né, o orelhudo, né, no período, né, tá? Mas tenta ter uma experiência estética própria e, para poder, faz anotações, né, sobre as impressões que você teve, os sentimentos que você teve em relação a cada um das cenas ou das ideias abordadas. É bem bacana, tá? Para o Dostoiévski isso é uma experiência legal, beleza? Você entender o que aquilo tá te causando de insights, né, sobre a tua própria psicologia, tá? E sobre a psicologia dos outros, né? Isso é o ouro máximo, tá bom? E depois assista as aulas que você vai gostar bastante. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Tá certo? Não. Vou reforçar mais uma coisa. Anote os nomes. Se fosse reforçar. Beleza? Gente, é isso. Não esqueça que tem os podcasts que foram lançados. Tá tudo no YouTube. Tá subindo também no Spotify. Mas principalmente o carro-chefe é o YouTube. Então vai lá, cara. Deixa o like aí. Se inscreve. Tá vindo pessoal, nem tava esperando isso aí. Mas, pô, muito bacana. Agradeço demais todo mundo aí, beleza? Que tá dando feedback, tá apoiando. E é isso, mande mensagem. Se eu tiver mensagem, eu vou ler nos próximos vídeos. Ou vou fazer um vídeo à parte pra falar delas, tá bom? E é isso. Fiquem bem, forte abraço e até mais.